Fala galera, tudo bem? Meu nome é Antônio Bergalo, sou professor aqui do Grandes Altitudes e hoje a gente vai ter uma aula sobre meios de transporte. Bom, para começar, os meios de transporte eles são o conjunto de meios de circulação usados para locomover mercadorias e pessoas. Um outro termo para determinar o conjunto de meios de transporte em uma cidade, um estado ou uma localidade chama-se matriz de transporte. Uma matriz ideal seria que equaciona as distâncias a serem cobertas com as exigências econômicas e sociais da produção e da população. Mas, como estamos falando do mundo real, os formuladores de políticas públicas e os responsáveis pelo transporte, eles procuram matrizes de transporte equilibradas, as quais consistem em achar o transporte que mais se adequa, que atende às necessidades da população e da produção em uma específica região. Agora, vamos começar a classificar os tipos de transporte, além de dar algumas características a respeito deles. De início, temos o transporte terrestre, que é destrinchado em dois, o ferroviário e o rodoviário. O transporte ferroviário consiste na locomoção por meio de trens, e os seus principais pontos positivos são: serve para trajetos médios e longos, pode carregar grandes volumes de carga, pode levar tanto mercadorias quanto passageiros em apenas uma locomotiva e, por último, tem um custo de manutenção muito baixo. No entanto, como nem tudo são flores, o transporte ferroviário também tem seus pontos negativos, os quais os principais são: ele é pouco flexível por se tratar em um transporte sobre trilhos, ou seja, não tem como alterar a rota, e construir uma malha ferroviária e os trens é muito caro. Passando adiante, temos o outro tipo de transporte terrestre, o qual é o rodoviário, que consiste na locomoção por meio de automóveis como carros e caminhões. Ao contrário do transporte ferroviário, o transporte rodoviário ele permite a realização de percursos de curta distância. Além disso, ele pode carregar cargas urgentes, ou seja, coisas que têm que ser levadas de um lugar ao outro com rapidez. Por último, ele é mais flexível, ele permite alteração na rota. Um caminhão ou um automóvel pode trocar de estrada ou de rodovia caso seja necessário. No entanto, tanto a manutenção quanto o funcionamento do sistema rodoviário são caros, visto que há de se fazer muitas revisões nos carros e realizar consertos com frequência, além do combustível, que é a gasolina, ser relativamente caro. Agora, saindo dos transportes terrestres, vamos para outros tipos de meio de transporte, o primeiro deles sendo o hidroviário, o qual inclui a locomoção por rios, por cabotagem, a qual é feita pela costa, e por último, percursos transoceânicos, ou seja, que cruzam oceanos. As suas vantagens consistem na maior economia para transportar grandes volumes de cargas, os quais são feitos por navios cargueiros, e a sua alta capacidade de transporte. No entanto, as desvantagens são a lentidão do processo do transporte hidroviário e o fato do mesmo liberar resíduos na água, muitas vezes poluentes. Seguindo adiante, temos o transporte aéreo, ou seja, por meio de aviões. A sua principal funcionalidade é para carregar cargas mais delicadas, e além disso ele é extremamente rápido. No entanto, possui pequena capacidade e um custo altíssimo. Por último, temos o transporte por dutos, o qual é muito presente na nossa vida, mas não recebe a devida atenção. O mesmo é usado para transportar gás, petróleo e água. Sua vantagem é que ele é melhor para transportar cargas voláteis. No entanto, as desvantagens são que o custo é muito alto, a manutenção também, e, principalmente, se houver vazamento, a grande perda do produto. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão dos transportes no Brasil, antes de finalizar a aula. O Brasil, ele escolheu desenvolver-se a partir de uma política rodoviarista, ou seja, os governos passados, durante a nossa história, optaram por construir rodovias ao invés de ferrovias e priorizar o transporte por caminhões ao invés de trens. Sabendo disso, essa opção por investir em apenas um meio de transporte dificulta a competitividade, visto que não há muitas opções e o mercado já é muito consolidado, resultando em um alto custo do transporte das cargas. Sendo assim, a instauração de uma intermodalidade, a qual consiste na integração entre os diferentes tipos de meio de transporte, atualmente é vista como a melhor opção para ter-se um transporte eficiente dentro de um país, visto que a mesma alia todas as vantagens dos diferentes tipos de meios de transporte, fazendo com que o produto possa ser levado em grande quantidade e chegando mais rápido ao seu destino. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje a respeito de meios de transporte. Espero que vocês tenham gostado e para continuar acompanhando o nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Um abraço.